frágil, né? Nesse ponto ela é o sexo frágil. Ela se arroga na condição de mulher, sobe da mesa e rouba toda a papelada que era necessária para continuar a sessão. Você imagine se fosse um homem e tivesse feito isso com o senador Davi na mesa, ele teria aceito? Ele teria ficado calado? Não. Renan manda a Cátia Abreu, é mulher, é uma senhora, merece respeito. Você não seria indelicado do senador tomar a papelada da mão dela e ela se avora ali na condição de mulher para fazer um dos espetáculos mais deprimentes de todos os parlamentos do mundo. Vergonhoso, imoral, coisa de canalice, não tem outro nome dessa senhora, que furtou na cara de pau a documentação necessária para continuar a sessão. Aquilo é de uma ridicularidade deprimente, que o Senado Federal, se tiver alguma dignidade com os seus pares, amanhã, que hoje é a sessão inaugural, mas amanhã que começa normal o Senado, era para iniciar o processo de punição, nem que seja com a perda de mandato, da dona Cátia Abreu. Porque o que ela fez, impedindo que se continuasse uma sessão do Senado, ela feriu o decoro parlamentar. Ela impediu que continuasse a sessão do Senado, a sessão de preparatória de eleição de um presidente, do presidente de um dos poderes da nação, cara. Quem é o presidente do Senado? O presidente do Senado, ele é o presidente do Congresso Nacional. Não são 3 poderes? Um é o executivo, o outro é o judiciário e o outro é o legislativo. O presidente do Congresso Nacional, que preside as 2 casas, é o presidente do Senado. Agora, nesse instante, vai ter a sessão inaugural do ano, sessão legislativa do novo ano. E quem vai presidir a sessão é o Davi Alcolumbre, é esse novo presidente do Senado, porque ele é o presidente do Congresso. Pois a dona Cátia Abreu, furtando aqueles papéis, essa é a minha visão, ela impediu que a eleição do presidente de um dos poderes da nação pudesse acontecer. Para mim, ela teria que ir para o Conselho de Ética e ser cassada, se esse país tivesse alguma seriedade. O que é que vai acontecer, Cássio Nico? Nada. Não vai acontecer nada. Pronto. Mas, mesmo assim, se conseguiu terminar a sessão, inclusive o senador do Ceará, Cid Gomes, foi o responsável pelo conselho e aceitaram que parasse a sessão, que o Davi Alcolumbre, que era possivelmente candidato a presidente, como foi, não podia mais presidir, porque já tinha sido decidido a história que o voto seria aberto, né? 50-2, e o mais velho continuaria a partir daí. E o conselho do Cid, ele disse que isso aconteceria, ele suspenderia a sessão, ficava nesses termos, e iniciaria no outro dia, e foi o que o conselho acatado pelo presidente. Foi na hora que ele disse: o senhor tem razão e tal, vamos marcar logo para amanhã, eu vou suspender a sessão. E suspender a sessão marcou, em vez de ser para segunda-feira, como estava propondo o Cid Gomes, ficou para o outro dia, às 11 horas da manhã. Aí acontece que a bandalheira lá, a molecagem já estava muito grande, mas tinha que piorar, né? O senhor Renan Calheiros recorre ao Supremo Tribunal Federal, e o presidente do Supremo Tribunal Federal, sozinho, de madrugada, decidiu que o voto dele, que o pensamento dele vale mais do que o Senado Federal todinho. Eu não sei como é que isso pode acontecer em um país. O presidente de um poder, sozinho, transformou um Senado inteiro, pelo menos 50 senadores, em uns palhaços. Ele mudou tudo do que eles tinham votado. Ainda disse o nome do cara que era para pedir a sessão, e ainda usou como argumento uma entrevista na Globo News, dado pelo, para dizer como a Globo manda para esse povo, ele usou como argumento uma entrevista dada pelo
dada pelo Davi, o novo presidente aí, o Davi, o nome dele é complicado, a Colombo, acho que é a Colombo. Esse rapaz, ele deu entrevista à Globo News e usaram a entrevista dele dentro do parecer que definiu que o voto era para ser secreto. Como é que o presidente do tribunal tem a vergonha de usar uma entrevista como nos autos de um processo desse? Pois é, mas ele sozinho, presidente do tribunal, desmoralizou o Senado e disse que a sessão tinha que ser secreta. Isso 3h30 da manhã. Eu nunca vi um negócio de tanta velocidade. A justiça brasileira, que ela é tão lenta, tão tardia, que não é justiça, é injustiça. Essa frase não é nem minha. Essa frase é de Rui Barbosa, né? Justiça tardia não é justiça, é injustiça. É o que é a justiça brasileira. Mas nesse caso, como era pro Renan Calheiros, 3h30 da manhã, o homem nem dormiu, deu na perna. Quando o Congresso voltou no outro dia, já voltou com a decisão do Toffoli dizendo que o Senado e porcaria, para não dizer outra coisa, é uma coisa só. E é mesmo. Aquilo ali, olha, dá nojo, cara. Brasil! É imundo. Eu vi aquela sessão, eu ficava horrorizado. Eu viajando, não sabia o que fizesse, eu com a vontade que eu tinha parar. Porque isso a de sábado, a de sexta que eu assisti estupefado, horrorizado, não acreditava. Aquela mulher correndo com as pastas naquele furto, né? Olha-me. Aquela louca, parecia a louca do 51, né? É uma loucura, aquilo é imundice, cara. Não tem outro nome. Aí, eu nem pensava que tinha terminado. Quando a gente vai para outra sessão, a sessão de sábado, aí vem tudo, né? Vem tudo. Uma criatura resolve esculhambar a sessão para que haja outra. E tem 81 senadores com 82 votos. Fraudaram a eleição do Senado. 80 votos. Fraudaram. Vergonhosamente. Outro fato triste e lamentável para esse Senado. Durante a sessão, botaram um octogenário com 88 anos. Aí o botão lá, aqui eu tenho um botão de desliga. Estou falando aqui, eu vou parar de falar. Ó. Não, você... Pronto, eu desliguei, você não me ouviu mais, né? Lá também tem um botãozinho de desliga. Mas o octogenário não sabia. Teve uma hora que ele estava apertado. Disse, tem que arranjar alguém aqui que eu tenho que dar uma mijadinha. E saiu no ar, né? Olha-me, Deus. Esse é o Senado Federal. Cortado no meio, só o final da... Rapaz, é um espetáculo. O vagabundo que ia perder a eleição, ladrão, larápio, sem caráter, do Renan Calheiros, mandou botar um voto a mais para esculhambar tudo. Quando descobriram isso, fizeram outra sessão, que ele já ia perder no outro mundo, né, desmoralizado, a vagabundagem fez ele, Cátia Abreu e muitos outros, e aquele Eduardo Braga, ele resolve renunciar. Aí, meu irmão, no final, o peso dos eleitores do país, as mídias sociais, isso é um fato, a atenção do povo brasileiro, porque ninguém teria mais condição. O Cunha está preso, o Renan está solto. O Renan está solto, é inaceitável. Aí ele solta o senador e presidente do Congresso, aí, meu irmão, é triste. O Cunha na frente do Renan é um batedor de carteira. E o Cunha está preso. O senador Renan Calheiros, graças a Deus, pela força da população e a pressão do Congresso e os novos senadores, ele está fora. Mas depois a gente tem que passar toda essa humilhação que ele submeteu ao Senado Federal. O Senado Federal foi maculado. Foi a sessão mais imunda que eu já assisti na minha vida. Uma sessão preparatória de eleição do presidente de um poder. Aquilo não existe. Aquilo é fora do normal. Eu fico pensando até onde isso vai parar. Até onde isso poderá chegar. O que eu quero dizer claramente em relação ao que aconteceu lá, que apesar de todo esse enredo de filme cômico,
trágico, né? Ele, no final, ele tem um final feliz, que foi a eleição de um candidato que não seja o Renan. Não que eu não sei nem quem é esse Davi, esse Davi aí, já aprendo o nome dele. Eu não sei nem quem é esse Davi, esse Davi aí. O que eu sei é que esse rapaz foi o instrumento para retirar aquele canalha da presidência do Congresso Nacional. Não sei se ele vai fazer uma boa administração, não sei, mas qualquer porcaria que ele fizer seria melhor do que a canalice e o Renan Calheiros iria fazer. Aí esse é o ponto positivo final daquela grande palhaçada, daquela grande vergonha que foi a sessão preparatória da eleição do presidente do Poder Legislativo desse país. Isso é de uma gravidade num país sério, tamanho do mundo. Mas esse mesmo Congresso, ele entrou e iniciou falando isso, e ninguém lembrou que teve, a saldo vai ser 330, né? 330 brasileiros soterrados por muita culpa do Congresso Nacional, que não mudou nada a legislação depois lá da Mariana. Mas ninguém tocou nem no assunto. A Cátia Abreu, aquela palhaça lá, junto com aqueles canalhas, não se preocuparam nem com o constrangimento do povo brasileiro, tá com o Brumadinho. Não se preocuparam com nada. Ali ninguém nem falou no assunto. Aqueles senhores, eu acho que eles não são senadores nem desse país. É impossível a gente estar vivendo o que a gente está vivendo e eles entraram lá alheio a tudo que está acontecendo no país. A essa tragédia, Olha, eu estava assistindo com a minha mulher emocionada, e eu acompanhando isso, a missa de sétimo dia daquelas pessoas, cara. Porque eu não conheço, não sou parente, mas são seres humanos que morreram lá de uma forma trágica, estão soterrados naquele lugar. Eu já disse aqui, se tiver até um deputado federal ou um senador que entenda isso aqui, que aquela região seja ela cuidada de uma maneira, porque não vão conseguir retirar todos os corpos. Essa é a grande verdade, que aquilo seja colocado como um grande campo santo, né, dos outros, e que não vão poder ser enterrados lá, se seja transformado num campo santo.